Muito boa noite a você ligado aqui na página Jornalista Arthur Almeida. Capítulo 2, Arthur Almeida recebe hoje, já está na tela aí de vocês, Yuri Rezende. Ele que é formado em História pela UFRJ, atualmente é mestrando pela mesma universidade, tem 23 anos, antes de cursar a faculdade foi aluno do Colégio Pedro II, é autor e, por incrível que pareça, já fez parte do quadro de arbitragem da FERJ. É isso mesmo. Nosso convidado de hoje vem aqui para a gente conversar um pouco sobre história, sobre democracia, sobre todo esse momento político que o país vem vivendo. E agora eu passo a palavra para ele já está aí na tela. Yuri Rezende, boa noite, mano. Boa noite, Arte. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Uma honra aqui com você, participando desse projeto, participando dessa sua nova empreitada aí como jornalista. Muito bacana. Fico contente de receber seu convite. Vamos ver se a gente consegue debater alguns temas, alguns assuntos bastante pertinentes, né, atualmente. E não podia ter um momento mais apropriado para falar com quem está na história, né? Para começo de conversa, vivemos um momento que daqui a uns 10, 20 anos estará nos livros de história? Arte, com toda certeza, com toda certeza. Acredito que o que a gente tem vivido desde 2013, pelo menos, com o início ali, aquelas chamadas jornadas de junho, quando houve os primeiros protestos a respeito do preço das passagens e tudo mais, ali eu acho que começou um novo processo. É muito difícil dizer isso, porque estamos ainda muito próximos, né? E a gente é um pouco como você olhar pelo retrovisor de um carro. Se tem algo muito perto, essa coisa muito perto fica num ponto cego. Então existem esses pontos cegos sobre os quais a gente não pode falar muito bem ainda, quando a gente está muito perto dos acontecimentos, né? Mas, pelo que me parece, desde 2013, iniciou-se um processo que resultou em 2016 golpe na saída da presidência e que teve também como consequência a eleição do Bolsonaro em 2018. Então, eu acredito que sim, estamos no momento em que estará nos livros de história como um momento, principalmente desde 2018, de muita instabilidade no que diz respeito à democracia, principalmente, de muito ataque às instituições democráticas, ataques que a gente não via já há pelo menos 25, 30 anos, ataques muito contundentes, questionamentos muito sérios sobre o que é viável, se a democracia ainda é viável, enfim, sob certo ponto de vista, um grande sucesso, inclusive, a gente voltar a discutir esse tipo de questão num país que viveu uma ditadura militar, num país que teve um processo de redemocratização muito conturbado por eleições indiretas. O primeiro presidente eleito democraticamente foi empichado, o Collor. Então, definitivamente é um momento que estará nos livros de história, mas a gente ainda está vivendo isso. Qual será o resultado desse processo? Até onde ele vai? Isso a gente estamos literalmente vendo a história, vamos descobrir todos juntos, se sobrevivermos até lá. Você falou dessa questão com os protestos de junho, né, o preço da passagem e tudo mais. Eu estava até aqui no roteiro, eu acabei pulando. Todo esse momento de instabilidade que a gente vive, né? Ataque do presidente por parte contra o STF sendo, digamos, um protagonista. Você tem o Rodrigo Maia ali no meio, político que é de berço, né? Filho do César Maia, então foi criado, né, nessa empreitada política aí. Mas o povo, em meio a toda a pandemia, tanto pró-governo quanto os contra-governo, resolveram se manifestar, né? Cada um com as suas causas, digamos assim. E aí volta sempre a frase, né? Pega-se o hino do Brasil e fala: o gigante acordou. O gigante está acordado, o gigante brasileiro continua deitado em berço esplêndido. Na questão do povo em si correr atrás dos seus direitos, né? A gente vê os direitos civis muito em pauta agora, a pauta central, a gente vai até abordar esse assunto logo mais à frente,
mas do povo brasileiro em si, já que a gente começou com essa pauta. De fato acordou ou isso é mais um movimento que, digamos, é uma faísca que, como parecia que ia mudar desde os protestos de junho por todo o Brasil devido ao preço da... A primeira causa foi o preço da passagem, né, e foi se alastrando, e depois parece que esse movimento todo deu uma esfriada. E agora isso começa a voltar. Será que dessa vez vai ou mais uma vez a gente pode estar vivendo um momento de que uma faísca faz uma brasinha e daqui a pouco ela apaga? Então, Arte, é como eu disse até na fala anterior, tudo isso é um processo que nós estamos vivendo e isso ainda é muito difícil de ser, digamos assim, indicado. Que tipo de é esse? O que a gente já pode dizer é que, por exemplo, as jornadas de 2013 tiveram uma influência decisiva no processo que derrubou a Dilma. Então, me parece que aquele processo, aquele movimento de 2013, por mais que houvesse ali diversas pautas, diversas questões, ele acabou sendo monopolizado pela direita para sustentar um argumento, uma retórica que acabou na derrubada da Dilma. E o que a gente teve na praia, a retirada de uma presidente democraticamente eleita, a posição de uma pauta que foi derrotada nas urnas nas 4 últimas eleições naquele momento, né? Ou seja, uma pauta liberal que foi derrotada nas 2 eleições do Lula, nas 2 eleições da Dilma, e que foi imposta ao povo brasileiro sem nenhum tipo de discussão democrática, sem nenhum debate público, tanto a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, uma imposição de uma política de austeridade. Essa coisa, é por isso que eu não tenho muito receio, embora seja um processo bastante conturbado também a questão do impeachment da Dilma, de dizer que foi um golpe. Porque por mais que ali estejam legais, o processo legal seja, digamos assim, bastante sólido do ponto de vista jurídico do que aconteceu, do impeachment, é um golpe no sentido de que você teve uma imposição de uma política neoliberal nas urnas e pessoas não participaram desse debate, não houve qualquer tipo de consulta, simplesmente foi imposto ali pelo PMDB, pelo PSDB, por toda aquela turma ali que conjecturou a derrubada da Dilma. E aquilo resultou num efeito que eu acredito que tenha sido um pouco colateral, que foi o Bolsonaro. Eu acho que o que se esperava de tudo aquilo é que em 2018 fosse eleito um candidato da direita, conservador, uma proposta liberal, mas que não fosse Bolsonaro, entendeu? Uma pessoa dessa estirpe, né? Então, assim, quando houve as eleições e tudo mais, acabou se apoiando ao ver que ele era o candidato com chance de vencer o PT, todo mundo acabou embarcando nessa jornada desse movimento da direita e tudo mais, acreditando que ele poderia ser uma solução e impor esse tipo de agenda no país. Mas o que a gente vê é que a coisa saiu absolutamente do controle. Muita gente já começa a pular desse barco, muita gente já, enfim, começa a dizer que não sabia. Acho que assim, não sabia. O cara estava lá há 30 anos na Câmara sem fazer absolutamente nada, fazia apologia à cultura. Então eu acho que, assim, pessoas extremamente bem informadas, intelectuais, não podem dizer que não sabiam quem era o Bolsonaro, que não podiam ver que seria isso. Eu acho que era muito previsível que a gente viveria esse tipo de situação com esse ataque, assim, todos os dias às instituições democráticas, né? Então, essa questão do gigante acordou, eu tenho muito com isso. Primeiro que foi um slogan que acabou monopolizado pela direita, né? Então, sempre que surge isso, sempre fico com bastante receio. Eu acho que o que a gente teve, para não dizer que o Brasil esteve dormindo, eu acho que nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, a gente teve grandes avanços democráticos, apesar de todos os pesares dos governos petistas, que a gente teve avanços suaves na questão da educação, da saúde, em sistema único de saúde, que a gente está colhendo os frutos agora. O que seria desse país sem o sistema único de saúde nesse momento da pandemia?
enfim, e principalmente na educação, né, no acesso dos negros, indígenas, à universidade pública, dos mais pobres. Então, eu acho que a gente teve bastante avanço nesse sentido, e esses avanços, é claro, eles não se dão do nada, são demandas populares, são movimentos que se organizam e fizeram essas demandas, que lutam décadas por esse tipo. Então, assim, esse negócio do gigante dormindo, que gigante em si está dormindo, né? Existe muita gente se mobilizando, e se manifestando e lutando pelos seus direitos. Você tocou num ponto que engatilhou já nosso próximo assunto, né? A questão dos negros e indígenas. E o mundo inteiro, né, vem acompanhando os desdobramentos do que aconteceu nos Estados Unidos com o assassinato que a gente pode classificar minimamente de cruel, né, do George Floyd. E os protestos, né, tomaram uma proporção mundial, a gente pode dizer assim, né? O Canadá entrou, a Europa entrou, aqui no Brasil mesmo, cada país, obviamente, com as suas causas próprias, mas abordando e abraçando esse caso que aconteceu nos Estados Unidos. E aí eu sempre vou, né, tá batendo nessa tecla como historiador, né, você nessa posição, a gente também vê outros protestos pela questão racial e eu particularmente consigo encontrar mais fácil e mais forte isso sempre nos Estados Unidos. Chegou a hora disso sair de um país e de fato ser abraçado pelo mundo, né, porque agora a gente tem visto com esse protesto, as derrubadas das estátuas e de imagens de figuras históricas que eram dados como heróis e agora são vistos como vilões, como escravocratas e tudo mais. Que momento da história é esse? Como é que vai seguir daqui para frente após essa onda de manifestação que vem tomando conta da sociedade? Eu vou me deter para responder aqui. Primeiro a questão das estátuas, depois, se você quiser, a gente fala um pouco mais sobre a questão do racismo. Sem problema. Porque são dois temas que eles dialogam, mas ao mesmo tempo é preciso falar com bastante cuidado sobre cada um deles. Tem uma frase que eu gosto muito de um historiador inglês chamado Peter Burke, que ele diz que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que esquecer. E essa frase é bastante pertinente para a gente ter isso que a gente está vivendo. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, no que diz respeito aos monumentos, às estátuas, a gente tem a estátua do Borba Gato e o movimento das bandeiras, por exemplo. E os jornais, eles se colocam geralmente contrários, né, a essas derrubadas, assim como algumas figuras bastante presentes na mídia, como o Laurentino Gomes, que vou abrir até um parênteses aqui. O Laurentino Gomes, ele não é historiador. O Laurentino Gomes é um jornalista que escreve sobre história e que adota ideologias no trabalho dele que não encontram amparo na historiografia, não encontram amparo na prática historiográfica. Por exemplo, o livro mais famoso dele, ele diz que a rainha era uma louca, o 1808. Eu não vejo um historiador sério colocando como título de um livro, chamando a rainha de louca, principalmente pelas fontes que nós temos que indicam que ela sofria de uma depressão. Então, assim, essas figuras, Laurentino Gomes, e até algumas mais deploráveis, como Leandro Narlock, o autor do Guia Político do Brasil, geralmente essas pessoas são chamadas para falar sobre esse tipo de questão, que eu acredito que seja um grande erro da mídia. Você tem que chamar historiadores, pessoas que estudam isso, que entendem disso, e não escritores que escrevem livros bastante questionáveis sobre história. Mas, enfim, voltando ao ponto, essas pessoas, elas geralmente argumentam que a derrubada das estátuas é um ato de vandalismo, seria um revisionismo. Eu queria me deter a essa questão de revisionismo, porque a prática historiográfica, o fazer historiográfico, a ciência histórica, com as suas metodologias, ela é sempre orientada pelas questões que estão presentes nas relações sociais do presente. Ela é orientada pelo que a gente está vivendo hoje. As questões que nós temos hoje são diferentes das que nós tínhamos há 30 anos atrás, acho que teremos daqui a 30, 50 anos. A história ela está em constante transformação e desenvolvimento. Então, esse revisionismo, que se tornou uma palavra até pejorativa,
em virtude da confusão com o termo negacionismo, este sim, sem falta na história, o revisionismo, ele é, de certa forma, um processo natural do fazer historiográfico, diferente do negacionismo. O negacionismo é você falsificar fatos, você deturpar fatos, fontes, para construir narrativas que não encontram na realidade histórica, que é o caso de dizer, por exemplo, que não houve o Holocausto, ou que a ditadura militar não foi violenta, que não houve tortura. Isso é negacionismo, e que muitas vezes as pessoas chamam de revisionismo. Então, enfim, o meu ponto, a história está em constante transformação. E há uma diferença grande entre a construção das narrativas históricas e a falsificação histórica, a desonestidade intelectual. A narrativa histórica é uma interpretação de um acontecimento ou de uma sucessão de acontecimentos baseada em fontes, em métodos, essencialmente nos fatos. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a estátua ter sido construída ali, erigida ali, é um fato histórico que representa, por exemplo, um projeto de hegemonia. Ela está ali, o que aquela representa nos diz muita coisa sobre a sociedade que a construiu e a sociedade na qual vivemos. Então, derrubar uma estátua também faz parte do processo histórico. Também, quando uma estátua cai, nós aprendemos muita coisa. Até o título de um artigo interessantíssimo que foi publicado essa semana, agora eu não me lembro se foi no Globo. Então, assim, nós podemos aprender muita coisa. E esse movimento ele não é novo. Também é importante dizer isso. Não é novo específico desse questionamento das estátuas, como não é novo no sentido de estarmos questionando coisas que parecem até então serem naturalizadas. Em 2010, por exemplo... Só te interrompendo rapidinho. Essa questão que você falou da derrubada das estátuas é engraçado que realmente não é um movimento novo, que a primeira imagem que vem, pelo menos para mim, quando fala assim, vamos mudar o modo de viver daqui para frente, e aí começa se derrubando uma estátua, é aquela da estátua do Saddam Hussein no Iraque, né? Após ele ser tirado do poder lá, que criou a ditadura dele no Iraque, uma das primeiras imagens que rodou o mundo foi, se não me engano, em Bagdá mesmo, o povo derrubando a estátua dele, tipo, estamos livres desse cara agora, né? Então, vida nova daqui para frente. E aí você toca nesse ponto, é a primeira imagem que me veio à cabeça, né? Essa questão de realmente vamos modificar daqui para frente, é um novo mundo, é um novo tempo, né? Exatamente como quando a Alemanha, o Exército Vermelho ganhou a Alemanha no final da Segunda Guerra, foram destruídos monumentos nazistas, foram derrubados ali. Se a gente quiser ir um pouco mais recente, quando a União Soviética acabou, foram retirados vários monumentos de Lenin e tudo mais. Tem até um filme interessantíssimo sobre isso. Recomendo a história Adeus Lenin, que é justamente a transformação do fim da União Soviética, sobre a retirada dos monumentos e tudo mais. De modo ainda mais recente, em 2010, na Espanha, teve a estátua do Hernán Cortés, que foi um colonizador, e essa estátua, ela fica em Medellín, se eu não me engano. Ela é o Hernán Cortés, esse colonizador, esse conquistador, conquistou a região ali do México para a Espanha. Aparece ele pisando sobre a cabeça de um deus asteca, e essa estátua apareceu manchada de vermelho em 2010. O que isso significa? Significa que existe uma série de silenciamentos sobre o passado colonial europeu e toda a opressão e a violência que esse passado representa. É um anacronismo você derrubar uma estátua ou você jogar uma tinta em cima? Não, é uma lembrança, é uma ressignificação do que aquilo representa. De modo algum representa um anacronismo. Representa que a gente está num processo de uma nova compreensão do passado, de tentar pôr silenciamentos a certas naturalizações que nós temos assim como algo que é dado, mas não é dado. A tradição colonial, por exemplo, não pode ser vista como uma tradição de civilização. Então, extremamente questionável essas estátuas. Voltando ao caso do Brasil, por que a gente tem que ter uma valorização essencial de ícones da elite, de ícones, no caso do São Paulo, da elite paulista? Por quê? Porque o próprio Tiradentes, se a gente for pegar o ícone nacional, que também tem por aí, é uma construção nacionalista, uma construção da República, uma construção de
uma figura sobre a qual tentou se construir o ideal de amor à pátria, de identidade nacional, de unidade nacional, até os próprios trejeitos, a própria forma que o Tiradentes é pintado, que se assemelha a Jesus Cristo, é um reforço desse imaginário republicano. Então, essa constante reavaliação do passado e a crítica parte da história, e mais do que isso, da gente fortalecer a nossa democracia. Também tem um artigo essa semana publicado por um professor de história da Unirio, o Thiago Krause, que ele fala justo isso, que essa reavaliação, essa problematização desses símbolos dados como algo naturais, como algo constituído já e que não podem ser uma coisa quase imaculada, faz parte de uma democracia madura nós temos esse tipo de coisa. Essa questão das estátuas, ela gerou um pouco mais de conflito, principalmente nos Estados Unidos, né? Teve uma polêmica envolvendo uma estátua de Colombo, e aí um prefeito, eu não lembro a cidade, não sei se foi de Nova York também, falou que não tiraria porque Cristóvão Colombo era uma figura importante para os ítalo-americanos. E nessa semana, o Museu de Nova York disse que vai retirar a estátua, a entrada do Museu de História de Nova York, do Theodore Roosevelt, que ele está a cavalo e tem um negro de um lado e um índio do outro. O que eu achei interessante dessa situação, e aí acho que completa um pouco a sua fala, é que o bisneto do cara, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, o bisneto dele é um dos administradores do museu, e ele concordou com isso, falando justamente isso. Hoje não cabe mais você exaltar, no caso daquela imagem em si, uma superioridade de uma raça sobre as outras, né? O cara chegar ali e tomar o que não era dele à força. E ele dando exemplo, né? O cara é bisavô dele, que há outros valores e outras formas de se exaltar as figuras históricas, compactuando, digamos assim, com os valores que a sociedade atual vive, né? Que é uma sociedade mais igualitária, que busca ser mais justa, que busca reparar os seus erros do passado. Então, as coisas, acho que esse ponto aí é mais a sua área do que a minha. A gente pode falar que a história vai se modificando, mas a gente também vai fazendo a história, né? Que são os elos que vão se encaixando nesse momento. Com certeza, e volta no que eu disse anteriormente, né? São novas questões. A história ela é lida pelas questões que surgem no presente. E no presente eu acho que em especial no momento que a gente está vivendo, é muito pertinente que a gente questione esse tipo de monumento, porque o que eles representam? O que é um monumento de opressão? Porque é isso que significa essencialmente, de opressão, de exaltar a opressão. O que significa um monumento desse tá numa praça pública, local público? Por que aquilo estar ali? Sabe? Aquilo tem que ser criticado, isso tem que ser problematizado. Então, assim, você derrubar uma estátua dessa significa que nós estamos demandando por novas soluções, estamos demandando novas problematizações a respeito desse processo histórico e que estamos colocando novas questões sobre isso, que no momento que aquela estátua lá, talvez não existiam ou existiam de outra maneira. Também muita gente fala, mas vai derrubar, por que não coloca no museu? Tudo bem, pode se colocar também no museu, porque ali no museu, você faz a visitação, aquilo vai ser visto sob um olhar crítico, aquilo vai ser visto sobre um panorama adequado, aquilo ali não vai ser simplesmente encarado com uma naturalidade que pode ser encarada numa praça pública, em especial aqui no Brasil, onde a educação enfim, os níveis de educação em geral muito ruins, né? As pessoas olham aquilo e isso vai exteriorizado na gente, vai construindo um imaginário social, coletivo, onde a gente normaliza a opressão. E a gente cai na questão do racismo, se colabora também na questão do racismo estrutural, porque a gente simplesmente vai interiorizando esse tipo de coisa e tratando como se fosse algo natural. E aí eu também gostaria de lembrar aqui outra frase de outro historiador importantíssimo, que é o Marc Bloch, historiador francês, que foi exilado, inclusive, pelos nazistas, e ele dizia que a inclusão do presente
nasce fatalmente da ignorância do passado. E é justamente isso, a gente não pode simplificar essas coisas e não aprender com elas, e não problematizá-las, e não tentar construir uma sociedade, como você falou, mais justa e igualitária a partir dessas coisas que aconteceram no passado. Então, assim, como historiador, sobretudo cidadão brasileiro, eu não vejo nenhum problema na de uma estátua. Eu acho que faz parte do processo histórico. Acho que nós temos muito a aprender com isso, em especial no momento que estamos vivendo, em que tenta-se naturalizar diversos discursos de opressão. Então, enfim, eu acredito que nós temos muito a ganhar com esse processo, muito a ganhar mesmo, muito a aprender. E aí, somado a isso, a gente, né, como havia abordado no início, a gente vem vivendo um momento, né, das pessoas pararem. Acho que a pandemia, nesse ponto, até ajudou as pessoas a se questionarem isso, a pensarem isso. E aí surge uma imagem absurda do policial branco, ajoelhado no pescoço do cidadão negro. E aí vem à tona, não teria como ser diferente, a pauta do racismo. E ainda hoje, em 2020, né, assim como na semana passada na conversa com o Padre Tássio, eu sempre exponho muito o que eu vejo nas minhas redes sociais. Eu vejo muitas pessoas querendo tirar o crédito disso, né? Mas estava imobilizado pelo policial porque resistiu à prisão. Mas fez isso porque cometeu um crime passando uma nota falsa. Está entranhado historicamente o racismo na nossa população, na nossa sociedade. Né? Esses dias eu estava até conversando com a Rafaela, a gente vendo um filme, vendo um seriado e tal, como a questão racial nos Estados Unidos é muito forte. E talvez por não se dar tanta voz aqui como aparece, como aparenta acontecer lá, pelo menos nos filmes e seriados e tal, tudo bem que sempre é um pouco mais romantizado. Por que no Brasil é tão diferente? Assim, a gente tem o caso do Floyd que gira o mundo, aí no Canadá, associado ao caso de George Floyd, teve o caso de uma mulher negra, agora o nome me fugiu à mente, eu deixei anotado, mas acabei perdendo a anotação, que ela ligou para a polícia canadense e, estranhamente, após a chamada, ela morreu porque caiu da sacada do apartamento que morava. E aí os protestos no Brasil também entram, você vê cartazes em inglês e tudo mais, só que a gente tem pelo menos 2 casos recentes, né? Isso de maior repercussão, fora aqueles que não são tão falados, mas é do João Vitor em São Gonçalo, na operação da polícia, e do Miguel, né, o menino de 5 anos lá no Nordeste, que a mãe empregada doméstica deixou com a patroa, ambos negros, ambos crianças, podemos dizer assim, o João Vitor já com 12, 14 anos, agora não lembro também. E por que no Brasil parece que esses protestos dos casos, vou botar assim, entre aspas, domésticos, não teriam tanta relevância? O brasileiro ele ainda é pouco ativista em relação a direitos igualitários? Eu vou ter bastante cuidado aqui com a minha fala, porque, é claro, eu falo a partir de um lugar de fala, falo a partir de uma experiência, falo a partir de uma formação, com nenhuma sombra de dúvida, uma mesma formação que eu, que fosse negra, poderia estar aqui falando sobre isso com propriedade. Então, vou ter bastante cuidado para falar a respeito disso. O racismo no Brasil, ele é estrutural. Ele é parte de um projeto de poder, mas ele também está entranhado na sociedade. E é isso que dificulta, porque ele não é só uma coisa de cima para baixo. Ele é uma coisa que já está horizontalizada, digamos assim, na sociedade. Ela está entranhada, faz parte do imaginário social. E muitas vezes essas coisas são naturalizadas. Em 2006, se eu não me engano, saiu uma pesquisa, a cada 23 minutos, um jovem negro era assassinado no Brasil. 75% das operações policiais entre 2016 e 2018, ou entre 2017 e 2018, agora eu não me lembro bem, tiveram negros como vítimas. É um verdadeiro genocídio da população negra que acontece aqui no Brasil, uma verdadeira necropsia, para usar um termo que está ganhando bastante destaque atualmente. O Brasil possui direitos iguais a todos na Constituição,
é uma das mais progressivas, inclusive, na época que foi elaborada, já destaque por ser uma das mais progressivas, igualitárias e tudo mais, mas isso ainda é muito distante na prática. E por que isso é muito distante na prática? Porque o Brasil foi fundado em cima de um projeto que tinha o racismo como base. Então, assim, a nossa sociedade foi escravocrata, nossa, anos e anos. A economia do país foi baseada na escravidão por muitos anos. E isso deixa marcas, isso não é uma coisa que vai sumir um século, por exemplo. Isso é muito grave, isso é um processo que vai nos acompanhar por muito tempo, e hoje a gente vive justamente as consequências disso. Quando eu falo em necropolítica, que é um termo de um. Eu não sei exatamente a formação dele, mas é de um estudioso chamado Achille Mbembe, e ele tem grande inspiração na ideia do Foucault, de biopolítica, biopoder, ligação do corpo com a identidade, justamente como o Estado faz a gente ser identificado pelos modos da gente vestir, o tamanho do nariz, esse tipo de coisa, e também com a associação ao termo da biopolítica, né, que é justamente como o Estado dá conta do corpo da população, definindo onde vai viver, como as pessoas vão viver, de critérios étnicos, sociais, de renda, de uma maneira mais ampla até do que um poder individualizante. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que as mortes da Agatha, do João Pedro, do Miguel, tudo isso torna-se comum para a gente. É banalizado, porque no nosso imaginário social, a gente vê a população negra, o corpo negro sendo morto, a gente acaba tratando isso como se fosse algo natural, faz cotidiano, é assim mesmo, sempre vai ser, essa é a mentalidade. E por isso que eu digo, o racismo é estrutural e horizontalizado, porque não há ninguém dizendo, olha, é assim, simplesmente passou a naturalizar esse tipo de coisa. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Teve uma entrevista no Roda Viva essa semana falando sobre isso. Foi uma verdadeira aula do professor, e a gente tem que realmente se atentar aí como a crítica se serve desse imaginário social e de como superar o racismo estrutural em si. Ele passa por uma reforma profunda na sociedade, em especial educacional, sem sombra de dúvidas, em especialmente educacional, mas também por uma consciência autocrítica. Porque não basta que nós, pessoas brancas, estejamos aqui discutindo sobre racismo, que tenhamos consciência do racismo, se permitirmos que ele aconteça de diversas formas no cotidiano. Se a gente vê essas coisas acontecendo, simplesmente trata como algo normal, algo que sempre foi assim, que sempre vai ser assim. Isso não pode acontecer. Se a gente não confrontar os parâmetros racistas existentes na nossa sociedade, se não é dado espaço para as pessoas negras falarem nos mais diversos ambientes públicos, institucionais, na grande mídia, as pessoas é preciso também dar voz a essas pessoas, para que elas possam opinar, para que a gente possa discutir esse assunto de um modo mais sério. E quando eu digo dar voz, não é por então quer dizer que o movimento negro teve voz? Não, o movimento negro tem voz. Infelizmente, essa voz, por muitos anos, foi tentado silenciar essa voz. Mas porque e isso fazia com que não fosse o impacto social e a publicidade que a gente tem hoje. Mas, por exemplo, você falou dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma história enfim, são dois processos históricos diferentes, dos Estados Unidos e do Brasil. Mas, por exemplo, aqui no Brasil existe ele foi até meu professor, o professor Amilcar Pereira, excelente historiador e professor. Ele estuda justamente isso, a Frente Negra Brasileira, que era um movimento negro, se tornou um partido político para disputar a eleição em 1936, e eles tinham possibilidades reais de ganhar. Numericamente, eles tinham até mais filiados do que o Partido Comunista. E essa Frente Negra Brasileira, ela foi inspiração para o movimento que era acontecer depois nos Estados Unidos, pela luta dos direitos civis e tudo mais,
que era ainda muito latente na década de 60. Basta lembrar que, quando os Beatles foram nos Estados Unidos, eles se negaram a tocar em certos lugares por causa justamente dessa discriminação racial. A gente está falando da década de 60, porque para as pessoas em geral pode parecer algo muito distante, mas na história é algo muito, 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 muito recente. Se a gente for analisar na longa duração, é algo muito recente. Os anos 60 foram ontem praticamente. A sociedade não conhece muito, às vezes, histórias de luta, essas questões complexas do movimento negro, justamente em função, repito, da formação educacional que a gente tem nas escolas, do ensino básico até a universidade. Isso é essencial ressaltar isso, do ensino básico até a universidade. O ensino básico é eurocêntrico, em geral, a história que a gente aprende é eurocêntrica, é mudada, às vezes, uma ideia de que a Europa trouxe uma tradição, história para o continente americano e tudo mais. E é óbvio, os professores problematizam, os professores problematizam isso, mas na academia o problema também existe, só que de outra forma. O currículo acadêmico de história no Brasil é eurocêntrico também. Pouco se discute sobre a América Latina, pouco se fala sobre negritude, sobre o movimento negro na América Latina. A formação dos historiadores no Brasil é também eurocêntrica. Então, o que a gente vê? Como é que um professor que também teve uma formação essencialmente eurocêntrica na academia vai ter ferramentas adequadas para fazer um debate pertinente, um debate que problematiza esse tipo de coisa em sala de aula, se a própria academia não lhe forneceu instrumentos para isso? Ele que precisa, a partir de sua formação crítica, sua leitura crítica do mundo, encontrar ferramentas, autores, estudos que possa mobilizar no emprego no ensino básico e adaptar, é claro, didaticamente para aquele público, dependendo da idade, da série e tudo mais. O que eu quero dizer com isso passa fundamentalmente pela questão da educação, não apenas pela educação, mas fundamentalmente pela educação, a superação do racismo estrutural, não só na sociedade brasileira, mas também nos Estados Unidos e, enfim, em outros lugares do mundo. E aí você tocou num ponto importante sobre a questão de não haver informação, os professores terem dificuldade nas suas formações. E aí eu tinha até separado um questionamento que eu vou botar ele em pauta agora, porque você já adentrou o tema dizendo que tivemos movimentos, tivemos pessoas que lutaram. E é engraçado que até na grande mídia, quando você vê reportagem falando de direitos civis, se recorre muito a fora do país, né? Aí eu volto a falar dos Estados Unidos, até porque a gente começou isso falando do Floyd. Aí sempre botam as figuras de Martin Luther King, Malcolm X, e aí no esporte, né, do Muhammad Ali. Poucas reportagens, e aí você falando da grande mídia, com todo o aparato que tem de produção, de edição, de tudo mais, você vê enfatizar pouco as figuras negras do Brasil, ativistas ou que tenham marcado a história. Hoje a gente até tem uma grande problematização sobre a figura de Zumbi. Não, porque é o símbolo do Dia da Consciência Negra, mas possuía escravos, etc. e tal. Questionamentos que ao longo dos últimos anos, foi até o início da nossa conversa, vem se normalizando. E aí você, né, na história, adentrou um pouco, eu queria que você tentasse discorrer, possível, um pouco mais sobre esse tema. Que figuras poderíamos aprender a história e passar a exaltar nessa luta relacionada contra o racismo, para que o negro e o branco tenham os mesmos direitos. Aqui, falando em questão Brasil, né? Quais figuras, você tendo conhecimento da história, você traria, né, como ícone nessa luta? Então, Arte, essa não é exatamente um campo com o qual eu tenho unidade, mas naturalmente eu posso indicar que uma figura, existem várias, naturalmente existem várias, mas uma que me parece bastante pertinente é a figura do Luiz Gama, por exemplo, que foi um negro que lutou pela abolição, parte do movimento abolicionista, e assim,
colaborou com a liberdade de muitas pessoas, muitas pessoas. Luiz Gama, um brasileiro assim extremamente influente, importante na nossa história, e deveria estar entre as figuras mais conhecidas da história brasileira, como um dos maiores, se não o maior símbolo da época na qual ele viveu, da luta contra o racismo. E aí eu volto até um pouco ao que a gente estava conversando anteriormente. Por que não existem estátuas hoje? Uma estátua do Luiz Gama, pública brasileira, e isso eu vejo com bons olhos. É algo que a gente deve ter um patrimônio, um monumento revestido de memória, uma coisa para a gente ter como norte, uma estátua do Luiz Gama. E isso não faz parte, sabe? Pode até existir e tal, mas são coisas muito tímidas. Eu duvido muito, assim, que alguém aqui que esteja nos assistindo, que você, até mesmo eu nunca tinha falado de Luiz Gama antes de eu entrar na faculdade de História. Eu desconhecia como Luiz Gama. É uma figura muito importante mesmo da nossa história, e um símbolo de resistência à opressão. E é esse tipo de figura histórica que eu acho que a gente deve ressaltar hoje em dia, homenagear, trazer à tona para debater, para aprender a respeito. É isso. O que eu quero dizer é que a gente deve reforçar a figura do opressor, a gente deve reforçar a figura dos oprimidos, daqueles que lutaram contra a opressão. E eu acho que o Luiz Gama, nesse sentido, é um símbolo que poderia muito bem ser explorado e que, infelizmente, nós não vemos no ensino básico, vemos muito pouco, inclusive, na formação acadêmica de História. Mais uma vez, eu conheci o Luiz Gama pelo professor que eu já mencionei, o Amilcar Cabral, uma aula de história. Então, assim, são figuras que fazem parte da história do Brasil. A própria Frente Negra Brasileira, que eu mencionei anteriormente, também um movimento importantíssimo, um movimento que tinha, como eu falei, equivalente ao Partido Comunista, que já é uma coisa que a gente aprende na escola. É um movimento importante também, e que, infelizmente, essas coisas são silenciadas no nosso currículo, e muitas vezes dando espaço para um estudo eurocêntrico, um estudo mais voltado à Europa, esse tipo de coisa. Eu acho que é esse tipo de reforma que a gente tem que pensar, e essa reformulação é pensada, é importante dizer isso aqui, muitos professores, muitos estudiosos, muitos pesquisadores da área de história, de ensino de história, debatem sobre esse tipo de reformulação, questionam o tipo de currículo que a gente tem hoje nas escolas e até nas universidades, mas é claro, isso também é um processo político. Os professores, por si só, suas pesquisas não vão se impor e as coisas vão acontecer naturalmente. Não, isso se tornam demandas políticas, e com o governo que a gente tem atualmente, já era difícil, mesmo nos governos petistas, apesar dos avanços que a gente teve de inclusão de história indígena, africana, nos currículos, mesmo assim já era difícil. Agora, então, é muito mais complicado você falar em uma reelaboração do BNCC, né, que é a Nacional Curricular, nos termos de você estudar melhor essas figuras, que mais o racismo, ter o racismo com uma seriedade na educação pública, no ensino das pessoas, na formação dos cidadãos, de modo que isso não fique só isso é o racismo, é algo que a gente não apoiar, mas não problematizar, mostrar, olha, o racismo está nesses aspectos da sociedade, fazer um pouco do que a gente está fazendo aqui, demonstrar como o racismo está interiorizado na gente, como ele vem de cima para baixo, como ele está horizontalizado na sociedade, fazer esse debate na formação das pessoas, e não apenas a taxar, olha, o racismo é uma coisa ruim, é isso. Não, aprofundar o debate, principalmente na sociedade brasileira, que é tão marcada por esse problema. E para dizer uma palavra rápida, mas vai ser minimamente engraçado você rapidamente pegar um ícone abolicionista negro e junto a isso falar desse ensino eurocêntrico, e a gente só aprende que a abolição da escravatura dependeu da assinatura da princesa Isabel, né? Não tem movimento nenhum por trás disso, não tem ninguém lutando por isso.
simplesmente ela chegou lá com a pena, assinou e acabou a escravidão no Brasil, né? Pois é, essa própria versão altamente difundida é uma prática de silenciamento, porque você não dá voz às lutas que já existiam, às lutas abolicionistas que aconteciam, você coloca na figura de uma pessoa branca, da elite, novamente, parte da família monarca, o poder de, pronto, aboliu. E sem falar que isso foi muito problemático, porque é abolido a escravidão, mas e as consequências disso? Os negros sofreram imensamente, continuam sofrendo com como esse processo foi feito de modo equivocado, que não foi feito, simplesmente aboliu e não foi feito nenhuma uma prática de inclusão do negro na sociedade, uma preocupação com como esse negro viveria na sociedade após a abolição, e a gente está vendo isso até hoje. Por isso que existem algumas tentativas, como as cotas, de você tentar amenizar o desastre um desastre espetacular que a gente tem vivido, da marginalização da população negra. Então, em suma, é isso. São silenciamentos, são opressões que vão se somando e resultam, muitas vezes, no que a gente acaba vivendo no presente, que é simplesmente uma naturalização de discursos, uma naturalização de uma visão de que o racismo é quase normal, entranhado na sociedade, que é isso e que nunca vai mudar. E eu acho que a partir do momento que a gente achar que na sociedade é isso e que nada vai mudar, a gente não tem nem mais razão para viver em sociedade, para pensar em sociedade. Eu acho que a sociedade é isso, é uma luta constante da gente transformar as coisas para melhor, uma sociedade mais justa, igualitária. E até vou fazer um acréscimo aqui, é quase incompatível você defender uma postura de que devemos lutar por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais justa, e ao mesmo tempo a gente defender, de repente, uma política neoliberal. O Silvio Almeida falou isso no Roda Viva, e eu fiquei bastante feliz com a coragem dele de falar isso num programa de grande alcance, porque é um comentário muito pertinente, e sempre que se fala de neoliberalismo, você tá mexendo com gente da pior espécie, e é incompatível estar contra o racismo e defender políticas neoliberais, Estado mínimo, política de austeridade, sem falar que, olhando ainda por uma lógica capitalista, o racismo ele é um malefício para uma economia saudável, mesmo dentro da lógica capitalista liberal. Então, assim, é completamente incompatível, por exemplo, que é a postura, infelizmente, adotada por alguns jornalistas, algumas pessoas influentes na mídia, de você contra o racismo e você ficar defendendo uma economia de Estado mínimo, uma economia neoliberal, uma política de austeridade, é completamente incompatível. Completamente incompatível. O que a gente precisa é o oposto disso para tentar diminuir e, na melhor das hipóteses, reverter um pouco as mazelas do racismo na nossa sociedade. Eu acho um assunto muito delicado. O racismo como um todo, né? Tanto eu quanto você, racismo na pele a gente nunca sofreu. E aí você tocou em cotas. E aí, como eu falei agora há pouco, eu sempre trago manifestações que eu vejo na rede social. E muita gente fala assim, cota por cor também é um racismo. E políticos, as pessoas que são da área que defendem, falam exatamente dessa questão. É uma tentativa de diminuir essa dívida. Como sobrevive esse debate? Assim, não que você tenha todas as armas para falar disso, mas a gente está pretendendo sair dessa pauta para a gente continuar a nossa. Como você enxerga essa política de cotas raciais para as universidades? Olha, Arte, eu acho absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Eu acho que me parece que no Brasil é um caminho, é um caminho, não é o caminho perfeito, não é, obviamente há problemas, há pouco tempo no Twitter uma grande manifestação de pessoas que
fraudam as cotas, pessoas brancas que adentram as faculdades utilizando o sistema de cotas e tudo mais. Ok, não é um sistema perfeito, é um início, é alguma coisa que a gente pode fazer. As pesquisas mostram a inclusão de negros, indígenas nas universidades cresceu imensamente, e essas pessoas elas têm um desempenho acadêmico excelente, excelente, isso é excelente. Então, muito dos argumentos que as pessoas que são contrárias às cotas mobilizam é que você tira o lugar de uma pessoa, de repente, que é muito boa para dar para uma pessoa que é tão boa, não é? Não, isso na prática não se verifica, não se verifica. Então, eu acredito que as cotas elas podem não ser o caminho ideal, o caminho perfeito, mas já é um início de uma tentativa de reparação de um passado da história do Brasil, desse raciado no processo histórico brasileiro. Então, enfim, eu sou absolutamente favorável à questão das cotas. Quando o Weintraub saiu lá, aquela figura ridícula, absolutamente ridícula, saiu do Ministério da Educação. Ele ainda revogou a portaria que que autorizava as cotas para pós-graduação. E na pós-graduação não é necessário. Também vejo muitos argumentos nesse sentido de que já existe graduação. A partir daí você já equivale todo mundo. Por que precisaria de pós-graduação? Isso é falácia, isso é mentira. As pessoas que cursam, as pessoas negras em geral que cursam uma graduação, elas continuam assim, numa posição em que as pessoas brancas ainda têm muito privilégio, e para continuar sua formação, acho que não é nada mais justo do que ter cotas para elas também. E isso não é questão de vitimismo, não é coitadismo, é uma realidade brasileira. E basta a gente ver, por exemplo, os números aí da Covid. 54% das pessoas que morreram negras, o que isso revela para a gente? Isso revela uma profunda desigualdade social, Então, enfim, eu acredito que as cotas, repito, não são um caminho perfeito, não são perfeitas, não é uma solução imaculada. É um início, uma coisa considerável a se fazer na tentativa dessa reparação histórica. Entendi. E aí, adentrando já o assunto, né, da crise sanitária que a gente vive, e aí é engraçado que a gente vem tentando traçar um paralelo, né, da história com a atualidade. Lá no início dos anos 20, 1918, 1920, vivemos a pandemia da gripe espanhola. Muitos anos depois, chega-se a pandemia da Covid-19. Socialmente falando, a população, os governos aprenderam muito pouco com o que aconteceu anteriormente no mundo, né? A gripe espanhola matou milhões e milhões de pessoas, mas ficou tudo esquecido, né? Arte, assim, quase desesperador a gente pensar, fazer uma comparação da disseminação de informação que nós tínhamos em 1918 e que nós temos em 2020. As pessoas têm informação na claro, ainda existe muita desigualdade no Brasil, existe inúmeros problemas de acesso à informação, mas o que a gente vê são pessoas em condições de serem bem informadas, falando absurdos, assim, esse papo de tudo começou com a questão da vacina, né? Porque a vacina causa doenças, não tome vacina. Agora tá todo mundo desesperado, todo mundo quer a vacina do vírus pronta logo, né? As pessoas que no passado estavam aí falando contra a vacina. Mas, enfim, voltando à comparação, o que mais me assusta é isso. É como hoje, num cenário que a gente possui assim, amplo acesso à informação, ainda possa existir tanta desinformação e tantas pessoas submissas a um discurso completamente anticientífico, e é claro também, a gente não pode
a negligência praticada por pessoas como Bolsonaro, como Trump, nesse período da pandemia, ela não é uma coisa absolutamente inocente. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem as pessoas que estão morrendo em virtude disso. Repito, 54% das pessoas mortas pela Covid no Brasil são negras. Não tenho os dados aqui, mas eu não preciso ver nenhuma pesquisa para saber que as pessoas são pobres. Não tenho a menor dúvida de que a maioria das pessoas são pobres. Então, sabe-se muito bem o que se está fazendo. Assim como em 1918 também existia esse tipo de mentalidade, muito bem quem está morrendo, por que está morrendo. E então me assusta muito isso, o pouco que nós progredimos tido na mentalidade, na forma, como isso ainda pode ser aceito de uma forma, às vezes, até naturalizada. A gente já tem mais de 50 mil mortos, e cada dia que passa, a gente naturalizando esse número, e a gente vai esquecendo que cada um desses números são uma vida, são famílias completamente traumatizadas por esse evento, e a gente simplesmente vai olhando para frente, vai tentando fingir que não existe para continuar a nossa vida, mas assim, é completamente muito grave a situação que nós vivemos, muito grave. Certamente um dos maiores desafios, o maior desafio da nossa nação, o maior desafio nos últimos, talvez, 100 anos, nesse sentido. E, infelizmente, eu acho que estamos lidando muito mal com isso, e aprenderemos, infelizmente, tendo a crer que aprenderemos muito pouco no meio da nação. E a crise da saúde não afeta estritamente a saúde, né? A gente tem áreas, talvez, digamos assim, menos abastadas pelo governo, como a área da cultura. E aí a gente ainda entra num caos próprio da cultura, tendo a nomeação da Regina Duarte, tendo a exoneração da Regina Duarte, tendo a nomeação agora do Mário Frias. Você é um cara que participa do Quinquilharia, a gente vai falar já, mas se já quiser começar a pincelar por esse lado também, que é um portal que abrange a cultura em si, você é autor de um livro. O que dizer da área cultural do país atualmente, ainda mais com essa dança das cadeiras, essa loucura que foi a passagem da Regina Duarte por lá e a chegada do Mário Frias agora na Secretaria de Cultura, visto que não existe mais o Ministério da Cultura? Arte, eu posso te dizer que é aquela frase, né? Decepcionar, não surpreso. Desde que o Bolsonaro foi eleito, eu acho que qualquer pessoa com um senso crítico sabia que um dos primeiros pilares a serem atacados seria da cultura. Um ataque que já começou, inclusive, do Michel Temer. E a cultura também já andava bastante enfraquecida nos últimos anos do governo do PT. Mas nada que se compare ao que está acontecendo agora, obviamente. Por que esse ataque à cultura? Porque a cultura é um dos pilares da nossa sociedade. A cultura é o que forma pessoas críticas, é o que forma cidadãos atentos ao que está acontecendo, é o que forma pessoas capazes de questionar, de elaborar, assim como não. Então, nada mais natural que um governo que tem forte inclinação fascista. E veja bem, eu não uso aqui forte inclinação fascista, porque fascista se tornou meio que um termo que taxativo de qualquer coisa que a gente discorda. Fascista. Não. É um termo, é um governo com as inclinações fascistas no seu âmago mesmo, na fascista, na questão do ultranacionalismo, na questão do culto a um líder carismático, né? A questão da tentativa de mobilização das massas, a exaltação da tradição contra o que é dito moderno, contra a exaltação do tradicionalismo, do conservadorismo, desprezo profundo pelos valores liberais, em especial, que é o que a gente está vivendo agora, as instituições democráticas liberais, desprezo profundo.
por essas instituições e um desprezo à cultura, ao diferente, pluralidade. São traços clássicos do fascismo. São traços clássicos do fascismo e é por isso que esse ataque à cultura é tão importante no projeto de poder bolsonarista, porque você enfraquece justamente aquilo que fornece instrumentos críticos da população, você enfraquece justamente um instrumento que exalta a pluralidade, exalta a diferença, que ressalta as amplas formas de ver o mundo, as diferentes formas de ver. Então é isso, né? Eu acho que a Regina Duarte, depois daquela. O que fez a Regina Duarte? Fez a entrevista deplorável na CNN. Foi isso. Esse é o legado da passagem dela pelo governo. Uma entrevista deplorável, na qual ela conseguiu. Incrível. Assim, absolutamente espetacular, análise, a falta de empatia, a falta de moralidade, enfim, poderia adjetivar aqui de diversas formas. Em poucos minutos ela conseguiu debochar dos mortos, do coronavírus, conseguiu atacar a imprensa, conseguiu fazer apologia à ditadura e mais, desrespeitar não só os mortos, que foram todos na ditadura, mas também os familiares dessas pessoas. E, é claro, também atacar a cultura do país. Tudo isso numa entrevista de poucos minutos, ela espetacularmente consegue fazer tantas coisas abjetas. É absolutamente impressionante. Inclusive, é uma marca do bolsonarismo e da maioria das séculos ali do Bolsonaro, que é essa. É em poucos minutos conseguir fazer uma sucessão de ataques às mais diferentes coisas e deixar a gente, assim, espantado. É espantoso. Eu não sei nem desse rapaz que está entrando, Mário Frias, que eu, sinceramente, não é deboche. A única referência que eu tenho desse cara é que ele tava em Malhação quando eu era pequeno. Eu só sei isso. Eu não conheço. Ele não fez nada, não tem currículo, não tem preparação, não tem por que ele tá lá. Não tem absolutamente por que ele tá lá. E aí a gente também, voltando um pouco na questão do racismo, é a mesma questão daquele rapaz lá, daquele senhor lá na direção da Fundação Palmares. Fundação essa que ele... Os discursos são absolutamente desprezíveis, é de uma canalice, desonestidade intelectual, assim, tamanha. Não à toa, ele fez agora um movimento que foram excluídos os arquivos, parece que do site do Luiz Gama, do Zumbi dos Palmares, a própria Fundação Palmares, que era para estar na defesa justamente desses ícones brasileiros, que ressaltam a questão da negritude e tudo mais, ele está lá justamente atacando esses ícones na fundação que leva dos Palmares, atacando o próprio Palmares. É uma coisa, assim, é impressionante. O ataque à cultura que a gente está sofrendo é uma coisa impressionante, mas, repito, não é o acaso. Faz parte desse projeto de poder. E já que a gente já adentrou a questão da cultura, né? O que é o Quinquilharia? Como funciona? Esse trabalho que você desenvolve há um tempo aí já, né? Tem outros colegas que eu conheço que são do projeto. Conta um pouquinho pra gente aí dessa história, o que é o Quinquilharia? O Quinquilharia, ele nasceu na verdade, ele foi rascunhado durante o ano de 2016. Ele inicialmente era um site para a gente falar um pouco de cinema e postar crônicas autorais, crônicas sobre os mais diversos assuntos. Foi, inclusive, a partir desse rascunho do Quinquilharia que nasceu o meu livro. E aí, depois desse rascunho que a gente fez do Quinquilharia, a gente viu formatar ele melhor e transformar um portal cultural com temas bem delimitados, que não fala de cinema, música, literatura e humanidades em geral, mas com uma certa seletividade. A gente tenta dar ênfase a assuntos, a obras que são pouco discutidas na grande mídia, ou que a gente nota que há poucos textos sobre na internet, e tudo isso é uma preocupação que é minha, mas eu acho que também de todos os setores hoje do Quinquilharia, que é sobre cultura de uma forma acessível, de uma forma que qualquer pessoa, independente da formação, possa ler, entender,
possa criar questionamentos, possa criar reflexões. Então, o que basicamente é isso? É um portal sobre cultura. A gente fala principalmente hoje sobre cinema, mas é porque a maioria da nossa redação é composta por pessoas interessadas em cinema. Não é nenhum tipo de preferência minha, preferência editorial, é justamente uma questão de o material humano é mais voltado ao cinema, e essencialmente, eu acho que essa é a diferença do Quinquilharia, é um trabalho coletivo. Eu sou editor lá, editor-chefe, mas todas as decisões que a gente toma são coletivas, são democráticas, a gente pergunta um para o outro, a gente debate as pautas, a gente pergunta, às vezes quando surgem questões assim relevantes sobre a cultura, a gente faz debates no grupo, a gente vê como se posicionar, como a gente pode abordá-lo. Então é um grupo essencialmente coletivo, e eu acho que essa é a grande diferença. É a questão ali de todo mundo estar bastante junto, pensando na coletividade. E aí, como você falou, né, tem pessoas que você conhece lá que, enfim, o Rafa, que é editor justamente de cinema, ele compartilha muito dessas minhas opiniões, faz um trabalho maravilhoso lá também revisando os textos. Enfim, temos pessoas lá sensacionais, e também faz parte disso Quinquilharia. É convidar pessoas que de repente não sabem em escrever sobre, compartilhar seus conhecimentos, fazer esse convite às pessoas e, pô, por que você não conta isso? Muita gente está interessada nisso. E nessa surge uma autoestima de pessoas, uma vontade de compartilhar os textos, de compartilhar cultura, de compartilhar informação, e eu acho que isso é muito legal. Então, são essas duas coisas do Quinquilharia, essas três, na verdade, que mais me agradam. A coletividade, esse poder de acesso à informação, à cultura, às diferentes formações, pela forma que a gente publica o nosso conteúdo, e também suscitar a formação de novos escritores, de novos redatores, de pessoas que, de repente, nunca haviam pensado em escrever sobre cultura, sobre seus gostos, e agora estão lá escrevendo, e escrevem muito bem, Então, Quinquilharia é isso, é uma coletividade, são pessoas que gostam de escrever sobre cultura e querem compartilhar isso com o maior número de outras pessoas, igualmente apaixonadas. Falando no livro, né, tem elezinho aqui, né? Apaixonante Caos, por Yuri Rezende. A gente está finalizando o nosso papo aqui sobre a parte da cultura. Como é que surgiu a ideia, você começou falando aí, né, do Rascunho, e se existe um projeto de um novo livro? Arte, como eu disse, o Apaixonante Caos, ele começou justamente com essa fase do Quinquilharia Rascunho, de escrever crônica. Uma fase participava eu, Paulo Desidério, e enfim, a gente escrevia muitas crônicas de temas livres, e aí nasceu algumas das crônicas que depois integrariam esse livro, ou pelo menos versões iniciais dessas crônicas. Justamente foi através do Quinquilharia que a editora conheceu o meu trabalho, conheceu os textos, e surgiu a proposta da publicação e tudo mais. O Apaixonante Causa, ele é basicamente um livro que deixo claro a quem está nos vendo, sobre o qual eu tenho muitas hoje em dia, mas isso é uma coisa, acho que natural. A gente, em 2016, tinha 18 anos, então a gente olha para trás e já vê diversos problemas, vê coisas que poderiam ser melhores e tudo mais, mas é claro, ainda tenho muito carinho pelo livro, por tudo que ele representa, e ele é basicamente ele é tentativa de um retrato, e agora eu vejo que é um retrato bem claro desse final de adolescência, talvez, de você se ver num caos no que diz respeito ao mundo que se coloca a você e aos próprios sentimentos no que diz respeito aos relacionamentos. Então é um livro que aborda o fim de um relacionamento em diversas crônicas, aborda também um pouco sobre o caos político do país naquele momento, em 2018, entre 2016 e 2018, e aborda também essa coisa de você se encantar novamente, não só por outra pessoa, mas pela vida, pelos detalhes da vida. Então, Apaixonante Causa ele é essencialmente uma declaração de eu hoje, é a minha leitura hoje do livro. E era já também um pouco na época, mas hoje acho que, sobretudo,
essa visão se cristalizou. É uma declaração de amor ao novo, a você sempre tentar olhar a vida com novos olhos e você sempre tentar encontrar formas de se apaixonar pelo caos, de você sempre, sabe, achar detalhes que possam te apaixonar e te continuar fazendo querer viver, amar outras coisas, criar paixões, obsessões. É isso, eu acho que o Apaixonante Caso é uma grande declaração de amor. É isso. E existe projeto de um novo livro já, ou quem sabe mais distante ainda? Olha, no momento eu acho muito difícil, porque, primeiro por causa do mestrado, né? O mestrado consome muito tempo, muita pesquisa, muita leitura. Infelizmente, as leituras ficam todas voltadas para mestrado. Enfim, todo mundo sabe, tem que entregar uma dissertação no fim e tal. Enfim, a aula é trabalhoso e eu estou bastante focado nisso agora. Mas eu tenho muita vontade de continuar escrevendo. Talvez não outro livro não outro crônico, eu tenho muita vontade de escrever um romance. Essa questão dos relacionamentos é algo que me fascina muito e pelo qual eu tenho muito interesse de abordar sobre outras formas. Então, assim, toda vez que eu pego um livro que eu gosto muito de literatura, como A Insustentável do Ser, que é um dos meus livros favoritos, quando eu pego os contos do Caio Fernando Abreu, sempre me vem essa vontade de, cara, eu preciso escrever uma nova, eu preciso... Então, assim, certamente em algum momento no futuro sairá um outro livro, sairá alguma coisa nova. Não posso dizer que não sei quando, não sei como virá. Tenho ideia das pessoas que vão me inspirar a escrever, dos temas que vão me inspirar, mas não posso dizer com certeza, absolutamente não posso dizer quando isso vai acontecer. Tá certo. E finalizando, né? Eu gosto sempre de finalizar de uma maneira leve, mais descontraída. Yuri Rezende por Yuri Rezende, uma palavra ou uma frase, como você preferir. Cara, poxa, eu ter avisado isso antes, eu falar igual a Regina Duarte. Não, Tem que essa ser parte combinado, não. tem que ser combinado, tem que ser. Não combinaram antes? Tem que ser combinado. Cara, é, eu vou usar uma frase do Oscar Wilde. Eu vou usar do Oscar Wilde, que é a seguinte, que é justamente o escritor que eu estudo mestrado e pelo qual sou absolutamente apaixonado. Que ele diz, com os livros, não estou citando exatamente, mas essa é a ideia da frase. Com os livros, com a lua, não poderia ser feliz. Eu acho que é isso. Eu sou muito assim. É, eu me definiria um pouco nessa frase. O que me faz feliz é tá lendo, tá acompanhando, em contato com a arte. A arte existe porque o viver não basta, sabe? Acho que é isso que me move, é isso que move em grande parte a minha pesquisa no mestrado, é essa vontade de compreender a arte, a cultura e a potência que isso tem na nossa vida, na nossa forma de enxergar o cotidiano na importância fundamental que isso tem para nós continuarmos vivendo. Então eu acho que é isso. Eu sou absolutamente apaixonado por arte e é uma das coisas às quais eu boto aí a minha existência. E vivendo no país do futebol, algum time tem torcida do Yuri ou só assiste, prefere times europeus? Cara, assim, é como você falou no início da entrevista, eu fui árbitro da Federação do Estado do Rio de Janeiro, fui árbitro por 2 anos, enfim, saí e tal, e hoje eu não tenho uma relação muito próxima com o futebol, não por nenhuma questão de sentimento, nada disso, mas simplesmente porque eu não tenho muito mais grande interesse. Mas, como você bem sabe, torcia para o Vasco, fiz jogo em São Januário como árbitro, chorei no vestiário, porque não tem como você apagar a memória, você não tem como. Isso você não destrói de você nunca. Então, quando eu fui fazer jogo como árbitro em São Januário, chorei no vestiário. Depois que entrei em campo em São Januário, fiquei extremamente emocionado. Então, assim, a minha torcida, eu não acompanho mais, sempre do Vasco da Gama, que para mim vai ser sempre o maior time desse país, não importa o que os fatos, o que as pessoas digam. Sempre será o Vasco.
E música? Qual é aquela música que, quando tá cansado, quando tem um dia ruim no trabalho, você chega e coloca. Hoje em dia no YouTube, né? Não é mais o CD. Coloca aquela música e dá aquela tranquilizada na mente. Cara, eu sou absolutamente fascinado por rock, especificamente The Smiths. Eu sou louco por The Smiths, louco por The Smiths, mais especificamente pelo vocalista de Morrissey. Então, qualquer música do The Smiths é sempre bem-vinda, embora algumas sejam um pouco melancólicas e tudo mais. A música do The Smiths é sempre muito bem-vinda porque ela traz uma coisa, ainda as melancólicas trazem uma coisa de renovar as energias. Então, enfim, poderia ficar aqui horas falando de tudo que eu gosto de música, porque, enfim, é muita coisa, coleciono vinil, enfim, sou totalmente apaixonado por música. Mas The Smiths, igual The Smiths, eu acho que tem uma relação muito profunda mesmo. Então, cantor, a gente nem precisa perguntar, né? Já respondeu aí na mesma tacada. Nem precisa, nem precisa. É Morrissey no cenário internacional, mas acima de Morrissey eu ainda colocaria o Renato Russo, que é uma grande influência. Eu ouço assim toda semana, para não dizer todos os dias, alguma coisa do Renato Russo, e que infelizmente é muito subestimado ainda, apesar de todo o culto que existe à imagem dele, mas eu acho que é muito subestimado ainda no Brasil, e sem falar fora do Brasil. Tenho certeza que se É o Legião Urbana segundo já, tá? fosse. Se Segundo Legião Urbana entrevistado. fosse. Se Segundo Legião entrevistado Urbana que fala do fosse. Renato. Tá ganhando Se Legião aqui. Urbana, se Legião Urbana, cara, tocasse em inglês, fosse uma banda inglesa, seria uma das mais famosas do mundo. Estaria assim, em pé de igualdade com o Smiths, por exemplo, como uma das mais. Tem a menor. E com o nosso tempo acabando, eu quero que você fale o filme ou o seriado que você gosta pra gente finalizar isso. E já engate na sua mensagem final aí, a quem tá até agora com a gente aqui na live. Fala um pouco do. Quiser abrir o seu trabalho do Quinquilharia, convidar as pessoas para conhecerem melhor. Respondendo o filme, a palavra final é sua, meu amigo. Eu gostaria de indicar um filme que é provavelmente um dos meus filmes favoritos, que o meu filme favorito, que é A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme com Robin Williams, muito bonito, serve para a gente sobre muitas coisas, sobre a vida, sobre a educação, sobre a diferença, sobre como a gente não pode oprimir as pessoas, deve sempre exaltar a pluralidade. Então, Sociedade dos Poetas Mortos é certamente um dos meus filmes favoritos e fica aí como indicação. Também outro filme que eu gosto muito, e aí que volta à questão do tema sobre o qual eu gosto de ler e escrever bastante, que é a questão de relacionamentos, é um da Sofia Coppola, de 2000, chamado Lost in Translation, em português eu acho que é Encontros e Desencontros. É um filme lindíssimo também, tem texto no Quinquilharia, então convido vocês a acessarem lá o site, grupoquinquilharia.com.br. É um texto lá, O Poder do Não Dito em Lost in Translation, que é justamente sobre como os relacionamentos, como a afetividade, como o amor em si se constrói muito pelo olhar e não passa necessariamente pela comunicação verbal. Então é um filme que eu acho lindíssimo, também recomendo e é um dos meus favoritos. Então fica aí o convite para todo mundo acessar lá grupoquinquilharia.com.br, com não apenas os meus textos, mas também os textos do pessoal lá, que é muito bom mesmo. E também faço a sugestão, a recomendação de que sejamos críticos no nosso cotidiano, que continuamos defendendo as políticas públicas, a universidade pública, o sistema público de saúde, e que a gente nunca se esqueça de adotar essa postura crítica perante as coisas e questionar sempre se as nossas posturas estão oprimindo alguém, se revelam um caráter opressivo. E é isso, é basicamente isso. Defender a educação brasileira e defender o ensino de história, o ensino crítico, a postura crítica, a reflexão crítica acerca de tudo isso, porque esse é o único caminho, para a gente construir uma sociedade melhor. Muito obrigado, Yuri. Obrigado a vocês que até agora estiveram conosco. Semana que vem tem mais. Semana que vem a nossa pauta será economia. Muito obrigado, uma boa noite. Até a próxima. Não esqueça, curtam a página,
compartilhem e chamem os amigos. Até mais.